Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 ao 21. Vamos ler a porção inteira dessa passagem da carta de Pedro. O texto diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Amém. Curvem a cabeça, vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Poderoso Deus e Pai, mais uma vez, Santíssimo Deus, nos encontramos na Tua maravilhosa presença, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua glória e que somente o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Viemos essa noite aqui para fazer isso, Senhor Deus, para que neste culto, unido com todos aqueles que foram comprados com Teu sangue, possamos adorar, bendizer o Teu nome, ouvir os ricos conselhos e a direção do Senhor, pelo Espírito Santo, a nossas vidas. Dá-nos, Senhor Deus, o prazer de nos alegrar com a Tua palavra, de nos contentar com a instrução do Senhor. Dá-nos, Santo Deus, sabedoria e um coração voltado à obediência, Senhor Deus, para que em todos os nossos caminhos estejamos diante da Tua face, diante da Tua presença, em obediência, com toda reverência, com toda humildade e vivendo em santidade, Senhor, porque essa é a Tua vontade para com o Teu povo. Poderoso Deus, que nesta manhã, Pai, mais uma vez o Senhor seja glorificado pelas verdades aqui ensinadas e que a Tua igreja, Senhor Deus, possa ser edificada e possa ser fortalecida na Tua palavra pelo Teu Santo Espírito da verdade. Assim, Deus Todo-Poderoso, Supremo Criador, nós Te pedimos e suplicamos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos amados do Senhor, o apóstolo Pedro, nessa passagem longa que nós estamos a cada domingo detalhando um pouco mais, trazendo alguns versículos e explicando as verdades aqui apresentadas, especialmente no versículo 19, que é o versículo que vamos tratar nessa manhã. O apóstolo Pedro nos lembra do precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, o precioso sangue do Redentor, o precioso sangue do nosso Salvador Jesus. E isso é algo que nós não podemos esquecer jamais, irmãos. E foi pelo sangue de Cristo que nós fomos libertos de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que nos separava de Deus. Nós fomos libertos da maldição do pecado por causa do derramamento do sangue de Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória. A nossa salvação, ela está alicerçada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A Trindade divina opera a nossa salvação. A Bíblia diz claramente que nós somos escolhidos e separados por Deus, eleitos por Deus, diz a Escritura Sagrada. Mas a Bíblia também nos ensina que aquele que opera a salvação em nós é o Espírito Santo da verdade. Observem que o próprio apóstolo Pedro vai falar de uma salvação trinitária, quando ele está
falando a estes irmãos, aqui no versículo 2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. E depois ele vai falar sobre a aspersão do sangue de Cristo sobre nós. A salvação é do Pai, a salvação é do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo não poderíamos ser chamados à vida eterna. A obra de Cristo não poderia ser aplicada em nós, mas a salvação também, e especialmente, é uma ação de Jesus, o derramamento do seu sangue, a entrega da sua própria vida no madeiro, e isso nós não podemos esquecer. O Espírito aplica esta salvação. O Pai escolhe aqueles que serão eternamente salvos, mas é o Filho, Jesus Cristo, quem vai para o madeiro. É o Filho que precisa ser pregado, é o Filho que tem suas mãos cravadas, é o Filho que tem seus pés perfurados pelos cravos, é o Filho que tem o seu lado perfurado pela lança, é o Filho que tem a cabeça furada com espinhos, a coroa de espinhos, é o Filho que sofre, é o Filho que morre na cruz do Calvário. Por isso, Pedro nos lembra que o precioso sangue de Cristo é aquilo que nos salva. É necessário algumas explicações, irmãos, no que significa o sangue de Cristo nessa passagem. Mais uma vez, observem que o verso 19, Pedro diz: primeiro, ele nos lembra que nós não somos salvos por meio de algo que foi comprado com ouro, com prata ou com pedras preciosas. Todas estas coisas, Pedro diz, são corruptíveis. Nós fomos comprados, diz ele no verso 19, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pelo precioso sangue, o sangue de Cristo Jesus. Este é o preço da nossa redenção. Mas algumas pessoas podem pensar que a salvação se resume especificamente ou literalmente ao sangue em si, somente ao sangue em si. Mas a expressão sangue de Cristo, ela traz uma ideia maior do que o sangue apenas. Ela representa o ser de Jesus totalmente. Aqui, sangue representa o sangue literal de Jesus, o tecido muscular de Jesus, sua carne, seus ossos, sua vida inteira, seu corpo inteiro, todo o seu ser. Nós fomos comprados por Jesus Cristo, pela sua morte na cruz. Sangue significa que ele precisou morrer no Calvário, não apenas derramar o seu sangue, mas literalmente ser morto na cruz do Calvário. Portanto, o sangue tem uma ideia de algo muito maior do que apenas um elemento do corpo humano. Representa todo o ser humano. Jesus Cristo, que se fez homem, o Logos que se fez homem, que se tornou um ser humano sem pecado e que foi para a cruz do Calvário morrer a nossa morte na cruz do Calvário. Isso é o sangue de Jesus, vida, representa o seu ser, a sua totalidade. Observe algumas passagens que falam sobre o sangue de Cristo, o seu poder remidor. Romanos 3, versículo 25, o apóstolo Paulo muito claramente afirma nessa passagem: a quem Deus propôs no seu sangue, veja, no seu sangue, como propiciação, mediante a fé,
para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo nos lembra, Deus o Pai propôs no sangue do seu Filho, no seu sangue, no sangue de Cristo, a propiciação dos nossos pecados. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 12, os irmãos podem conferir essa passagem. Hebreus 9, versículo 12, mais uma vez, o autor vai falar sobre o sangue de Jesus, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, diz a carta aos Hebreus, pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E finalmente, Apocalipse capítulo 5, irmãos, o versículo 9, a Escritura diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, o sangue de Cristo. Sangue remidor, sangue conquistador, sangue abençoado que foi derramado em favor do seu povo. Por isso o apóstolo Pedro acertadamente diz que o sangue de Jesus é o sangue precioso, muito precioso. Mas o que há de preciosidade em Cristo, irmãos? Porque o sangue do Senhor Jesus é tão precioso, ao ponto de Pedro declarar isso no verso 19: fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Primeiro, meus irmãos, porque este é o sangue do Filho de Deus que foi derramado por nós. Não é o sangue de qualquer pessoa, é o sangue do Filho de Deus derramado em favor do seu povo. No Evangelho de João está escrito: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Ele enviou o seu Filho ao mundo para ser morto no madeiro, para que o seu sangue precioso fosse derramado em favor de pecadores como eu e você. Mateus capítulo 3, verso 17, apresenta o quão Jesus Cristo é precioso para o próprio Deus Pai. O texto diz que Ele enviou ao mundo o seu Filho amado. Jesus não era para Deus um filho ao qual Ele não dedicava o seu amor. Ele é o Filho amado, Ele é o Filho eternamente gerado pelo Pai, o Filho em quem Deus tem prazer. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande prazer, diz o Pai, o Criador de todas as coisas, tem prazer no seu Filho, e esse Filho que lhe dá tanto prazer, Ele enviou ao mundo para morrer, para derramar o seu sangue precioso em nosso lugar. Porque o sangue de Jesus é tão precioso? Porque é o sangue do Filho amado de Deus, que foi dado a você. Você consegue imaginar o preço, a glória que é, queridos irmãos, ter um substituto como o Filho de Deus? Você consegue olhar para si mesmo e ver a podridão de todos os seus pecados e saber que limpá-los custou a vida de Jesus? Ele veio do céu, puro, Filho de Deus, amado pelo Pai, para morrer, entregar-se ao madeiro, aos cravos, à cruz, para que os seus podres pecados pudessem ser limpos, para que você pudesse ter vida em
outras palavras, você é salvo, amado irmão, porque Deus enviou o seu Filho amado para morrer em seu lugar. Porque Deus ordenou, e assim, obedientemente, o Filho também quis derramar o seu precioso sangue por você. Por que o sangue de Jesus é tão precioso? Ele não é só o Filho de Deus, irmãos. O sangue de Jesus é precioso porque é o sangue do próprio Deus. Percebam a grandeza destas coisas. O apóstolo Paulo, relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos, ao se despedir da igreja, ele diz as seguintes palavras: atendei por vós. Ele fala aos presbíteros daquela igreja: atendei por vós, cuidem de vós mesmos, mas cuidem também de todo o rebanho, de toda a igreja, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja de Deus, que foi comprada com o sangue de Deus, o sangue de Cristo. O Senhor Jesus é o Deus homem. Ele veio ao mundo, ele se tornou figura humana, a forma humana, ele assumiu a forma humana. Paulo escreve: sendo ele Deus, não julgou por usurpação, antes a si mesmo se humilhou. Deus, diz Paulo, se humilhou, desceu do trono da sua glória e majestade, assumiu a forma de servo, diz ele, a forma humana, viveu no nosso meio. O apóstolo João escreve no começo do seu evangelho: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e Deus se fez carne, e habitou no meio de nós. Foi o sangue do próprio Deus que foi derramado no Calvário, na cruz de madeira de Calvário. Não foi o sangue de um homem apenas, foi o sangue de um homem cuja divindade estava sobre ele, foi o sangue do Deus homem, um sangue puro e precioso, sem pecado, sem impureza, como diz Pedro, sem mácula, o sangue de Cristo. Este foi o sangue derramado por nós. O sangue de Deus. Deus em Cristo morreu no Calvário para que você recebesse vida eterna. Vida eterna. É muito forte nós falarmos que Deus em Cristo morreu no Calvário, mas as Escrituras são enfáticas de que não há separação entre o homem Jesus e o Deus Jesus. Ele é o Deus homem. Jesus Cristo é o Deus homem, portanto, Deus, em sua natureza humana, no homem Jesus Cristo, morre no Calvário para nos dar vida, para nos limpar de todo o nosso pecado, da miséria, irmãos, que nos condenava. Sem essa morte, sem este sangue remidor, sangue de Deus derramado em favor nosso, estaríamos eternamente condenados, sem a menor chance de termos qualquer outro destino, senão a eterna condenação. Calcule o preço. O sangue de Deus foi derramado no Calvário por você. Por que o sangue de Jesus é tão precioso? Ele é precioso porque este é o sangue prometido pelo Pai no princípio do mundo. É o sangue da promessa.
É o sangue da semente da mulher, prometida depois da queda de Adão. Em Gênesis, irmãos, Deus sentenciou a serpente maligna, o diabo, à destruição completa, à ruína eterna. Mas isso não aconteceu sem que antes uma batalha no tempo precisasse ser travada entre o diabo e a semente da mulher. A maldita serpente, diz as Escrituras em Gênesis capítulo 3, ela vai ferir o calcanhar do Messias, de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, com o calcanhar ferido, vai esmagar a cabeça da serpente. O texto diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça. Cristo ferirá a cabeça, esmagará a cabeça, proferirá um golpe mortal, fatal contra a maligna serpente, o diabo, e a serpente lhe ferirá seu calcanhar. Essa passagem de Gênesis 3, verso 15, aponta para a história da redenção e a batalha entre Cristo Jesus e o maligno Satanás, aonde Satanás fere o calcanhar de Jesus no madeiro, na cruz. Com a morte de Jesus, o seu calcanhar é ferido, mas com a morte de Jesus, com o seu calcanhar ferido, é que o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Deus em carne, esmaga Satanás. Ele vence a morte, ele vence o inferno, ele vence os demônios, ele vence todas as hostes malignas na cruz do Calvário. A morte de Jesus é a redenção. A ferida no seu calcanhar é que esmaga Satanás. Ele vence Satanás no Calvário. E este vencedor, irmãos, o nosso bom Senhor Jesus, o seu sangue é prometido no Éden, como vocês estão vendo. A promessa de Deus é que a semente da mulher vai esmagar o diabo, o nosso adversário, com o seu calcanhar ferido, com a sua morte no madeiro, com o seu precioso sangue derramado no madeiro. É por isso que o sangue do nosso amado Senhor Jesus é tão precioso para nós, a sua igreja triunfante, a sua igreja que caminha para o triunfo eterno, porque pelo seu sangue ele derrota Satanás, ele nos dá a redenção, ele nos liberta do cativeiro da serpente, nos salva. Nós somos salvos por este sangue remidor, pela morte abençoada de Jesus Cristo, o nosso Mestre e Salvador. Porque o sangue é tão precioso, o sangue de Jesus Cristo? Porque é o sangue de um homem, para resgatar a humanidade dos seus pecados. Deus se fez homem, como vimos. Ele assumiu a forma humana, ele tornou-se a semelhança de Adão, mas sem pecado, como Adão era antes da queda. Para expiar os pecados de Adão, era necessário outro Adão, diz a Escritura. Era necessário um homem puro, um homem sem pecado, como Adão no princípio do mundo. Na verdade, é isso que Deus sempre faz, irmãos. Ele sempre faz a combinação perfeita. Ele faz os casamentos perfeitos. Ele não poderia mandar um animal qualquer para ser o salvador da humanidade. Ele precisava mandar um homem para salvar os homens. Ele sempre faz isso. Quando Adão estava triste e solitário no jardim do Éden, porque estava sozinho, não lhe havia nenhuma companheira, nenhuma companhia que lhe fosse idônea, Deus faz passar por Adão todos os animais que ele havia criado. E Adão poderia escolher ali qualquer
dos animais para se tornar em sua companhia, qualquer animal que lhe agradasse. Ele poderia olhar para o animal e dizer: este me agrada, eu viverei com este animal. Mas nada combinava com Adão. Não havia sintonia entre o homem e qualquer dos animais que Deus criou. E Deus sabe que Adão precisava de uma mulher, um outro exemplar humano, mas com outro sexo. Ele precisava de uma mulher de verdade. E Deus lhe deu um par perfeito para isso. Ele lhe deu Eva. Esse texto, irmãos, apenas para abrir um parênteses, esse texto é um balde de água fria naqueles homens que fazem propaganda do sexo livre, dos casamentos por amor, sem se importar com quem se está casando, as uniões homossexuais que são abomináveis aos olhos do nosso Criador. É um balde de água fria para as uniões de homens e animais que tem se tornado tão comum no nosso tempo. E que abominação terrível aos olhos de Deus são estas uniões, irmãos. Deus fez um par perfeito para Adão. Portanto, Deus não poderia expiar os pecados do homem enviando qualquer outra criatura. Mesmo se Deus enviasse um anjo, os anjos não são homens, não poderia Deus enviar um anjo, porque os anjos não representam os homens. Deus não poderia enviar qualquer outro animal que Ele criou. Nada na criação, nada entre os animais representa a humanidade, nem para fins físicos, muito menos para a redenção. Era necessário que o Senhor Deus enviasse um homem à semelhança de Adão. Mas Adão e Eva estavam manchados pelo pecado. Toda a descendência de Adão e Eva estava totalmente comprometida com o pecado, com a queda. Todos são pecadores, como diz Paulo em Romanos capítulo 3, porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Nenhum dos descendentes de Adão, em qualquer era, nem no passado, nem agora no presente e nem no futuro, nenhum dos descendentes de Adão seria um substituto perfeito. Seria puro como o nosso Salvador Jesus. Toda raça está em pecado. Todos os homens estão afundados na miséria, como vocês bem sabem disso. O sangue dos filhos de Adão está sujo. O sangue dos homens está apodrecido por causa do pecado e não pode nos purificar. Era preciso um novo Adão. E Cristo Jesus é o novo Adão. Paulo escreve aos Coríntios e diz no capítulo 15: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Paulo fala do primeiro e do último Adão. O primeiro Adão é aquele que levou a humanidade à desgraça, quando desobedeceu a Deus no paraíso. Mas o segundo Adão, o último Adão, é aquele que reparou o erro do primeiro Adão e não pecou, e foi obediente, foi um homem obediente, um homem como nós, diz as Escrituras, semelhante em todas as coisas, com exceção do pecado, a nós mesmos. Este homem era necessário para expiar os pecados do seu povo. Portanto, o sangue de Jesus é precioso, porque é o sangue de um homem puro, o sangue de um homem selecionado por Deus para pagar o preço do pecado do seu povo. Só Cristo é este representante. Só o sangue de Cristo é puro e valoroso
para os nossos pecados serem expiados. Porque o sangue de Jesus é tão precioso, porque é o sangue do verdadeiro sacrifício. Pedro diz que este é o sangue precioso, como de cordeiro. Veja o verso 19. Precioso como sangue de cordeiro. Essa é uma referência que o apóstolo Pedro faz ao cordeiro que era imolado, sacrificado em Israel a cada semana, em favor do povo, para limpar e purificar o povo dos seus próprios pecados. O cordeiro era morto, irmãos, para que as pessoas, os delitos daquelas pessoas, os pecados daquelas pessoas fossem perdoados, purificados. E foi assim que Deus estabeleceu na antiga aliança, como uma forma ritualística. Um animal, um cordeiro, era levado para o sacerdote, e o sacerdote então tomava aquele animal conforme estava prescrito na lei de Deus. Aquele animal era morto, sacrificado, queimado, e a morte daquele animal, simbolicamente, limpava o povo dos seus pecados. Os seus pecados estavam limpos na presença de Deus a partir do sacrifício, porque Deus recebia aquele animal, o sangue daquele animal, como uma oferta agradável para si mesmo. Aquele animal foi a mente de Deus quem o escolheu para representar ou apontar para o seu amado Filho, que ele enviaria como verdadeiro sangue purificador dos pecados do seu povo. Agora, é claro que esse cordeiro, o sangue deste animal, a morte desse animal, não era suficiente para limpar os pecados de qualquer pessoa, verdadeiramente, senão simbolicamente. Este animal não limpava os pecados, porque o cordeiro, o cabrito, a ovelha, não é uma pessoa. Apesar de ser um ente, de ser uma criatura, um ser, ele não é uma pessoa. É um ser vivo, mas é um ser amoral. Não sabe o que é pecado, não tem racionalidade, não conhece Deus. O termo pessoa, ele deriva da palavra, do termo pessoa deriva a palavra personalidade, que traz a ideia de algo pessoal, moral, aplicado aos seres humanos. Um cordeiro não tem personalidade, porque essa é uma característica dos homens, dos seres humanos, dos seres morais. A identificação do nosso Senhor Jesus Cristo com o cordeiro do sacrifício, ela também é confirmada nas palavras do profeta João Batista. Porque quando João Batista vê Jesus Cristo às margens do Rio Jordão, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele olha para o nosso Senhor Jesus e identifica aquele Cordeiro que era sacrificado em favor do povo para expiar os pecados do povo de Israel, como sendo verdadeiramente Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29. Cristo tirou o pecado do mundo quando derramou o seu sangue naquela cruz do Gólgota. Mundo não significa todas as pessoas, mas aqueles ao qual ele comprou do mundo e que estão no mundo, em toda parte do mundo. Aquele que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus. Todos os animais na antiga dispensação, todos os cordeiros
todos os touros, todos os animais que eram imolados como sacrifício a Deus e eram recebidos no trono de Deus com alegria, somente eram recebidos por Deus com alegria e somente eram aceitos por Deus porque simbolizavam Jesus Cristo e o seu sangue precioso. Não é o sangue de touros, diz o escritor aos Hebreus, não é o sangue de novilhos, não é o sangue de bodes que tira o pecado do povo, é o sangue precioso do Senhor Jesus. Queridos irmãos, é somente o sangue de Cristo. Os animais apontavam para Cristo, a morte dos animais apontavam para a morte de Cristo no madeiro, na cruz. O sangue dos animais escorrido era um símbolo do sangue do Senhor Jesus escorrendo pelo seu corpo e no madeiro. Tudo apontava para o precioso sangue de Jesus Cristo, para a bendita morte de Jesus. Ele era recebido com prazer por Deus, porque Ele tem prazer no seu Filho amado. Ele se compraz em seu Filho, e todos os animais que representavam a Cristo da antiga aliança eram prazerosos. A Escritura diz que Deus aspirava o cheiro, a fumaça do sacrifício e se agradava, porque ali Ele estava aspirando o sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E finalmente, meus irmãos, o sangue de Jesus Cristo é precioso, como diz o apóstolo Pedro, porque é o único sangue aceitável. Ele é um sangue sem defeito, sem mácula. Olhe a expressão que o apóstolo Pedro apresenta no verso 19: precioso sangue, sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Mas quem disse que o sangue dos cordeiros, dos touros, dos novilhos não tinham defeito ou mácula? Apesar de não terem pecado, porque não são morais, não são seres morais, este jamais seria um sangue perfeito, porque não é sangue humano. Não poderiam ser aceitos, porque Deus não aceita animais. Ele aceita simbolicamente, porque representam o homem, Jesus, o seu Filho, na cruz do Calvário. O sangue é sem defeito, não porque é o sangue de animais, mas porque é o sangue de Cristo representado no sangue dos animais, na morte dos animais. Essas duas características que o apóstolo Pedro faz a questão de citar, sem defeito e sem mácula, são as mesmas características que são solicitadas por Deus na Páscoa, no Egito. Quando um cordeiro sem defeito e sem mácula é imolado no Egito para livrar o povo de Israel da morte. Vamos encerrar com a leitura de Êxodo capítulo 12, meus irmãos, versículos 1 ao 11 apenas. Observe as Escrituras Sagradas, que dizem assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer.
Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão da carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas o comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Cristo é o Cordeiro Pascal. Pedro, ao dizer que Cristo, o sangue de Cristo, é sem defeito e sem mácula, ele está fazendo uma referência a este Cordeiro morto no Egito por cada família israelita que estava ali no cativeiro. E este Cordeiro, cujo sangue precioso precisou ser aspergido sobre as portas, a verga das portas, sobre os umbrais das janelas, apontava para este que Pedro está nos ensinando, cujo sangue verdadeiramente é precioso, o sangue de Cristo. O sangue de Jesus, irmãos, é o único aceitável. O único sangue aceitável, o único verdadeiramente precioso. Pensem nestas coisas, irmãos. Vocês foram chamados para servir ao Senhor Jesus Cristo. Mas vocês, antes disso, receberam o seu precioso sangue como purificação dos vossos pecados. O apóstolo João diz: porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque é um sangue precioso. Nós fomos lavados e remidos no sangue precioso do Cordeiro de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, meus irmãos, precisamos valorizar a Cristo Jesus, a sua morte vicária, a sua morte preciosa, ao seu sangue maravilhoso, precioso, caro, derramado por nós, muito mais precioso do que o ouro, prata ou qualquer bem deste mundo caído, muito mais precioso de qualquer outro animal ou de qualquer outro ser humano sobre a face da terra. É o sangue precioso e aceitável do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por você. Este sangue foi derramado por você. A única finalidade de Jesus, com o seu sangue escorrendo no madeiro, foi para salvar você. Não há outra finalidade na morte de Jesus, senão a redenção do seu povo. Não há outra finalidade em Jesus ter sido pregado no madeiro, em Deus enviar o seu amado Filho, e o seu sangue precioso ser ali derramado, senão salvar você dos seus pecados, salvá-lo de Satanás, do inferno e da eternidade sombria sem Deus. Ele morreu por você. O sangue foi derramado por você. O precioso sangue foi por você. Ele amou você.
Deus amou o seu Filho, mas amou você também, ao ponto de mandar o seu Filho para derramar o sangue precioso por você. Que grande amor tem o nosso Deus, que grande amor tem o Senhor Jesus Cristo por nós, ao ponto de derramar o sangue precioso por pecadores e indignos, os piores pecadores da face da terra, que somos nós. Nós louvamos a Deus pelo sacrifício, pela morte de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado. Louvamos a Deus, irmãos, porque conhecemos a nossa indignidade, conhecemos a nossa desgraça, a nossa miséria, o quanto somos podres e pecadores, irmãos. Eu sei que não mereço este sangue. Cristo não precisava ter morrido por mim e nem por você, mas Ele nos amou ao ponto de decidir morrer pelos pecadores e derramar um precioso sangue por nós. Louvado seja Deus, louvado seja Cristo e louvado seja o Espírito Santo. Amém.